O Piauí TV Responde de hoje é sobre ronco. Quase todo mundo conhece alguém que ronca. E quem precisa dormir com quem ronca, hein? O problema é ainda pior. A boa notícia é que tem tratamento e pode até ser no dentista. E a gente está recebendo hoje aqui o médico otorrino, que também é especialista em sono, o Dr. Humberto de Barros Fernandes. Ele vai acompanhar com a gente essa reportagem do Simplício Júnior. Daqui a pouco a gente vai contar com a participação dele, que vai responder a muitas perguntas, vai tirar suas dúvidas. Vamos acompanhar, doutor. Qual a sensação de dormir perto de quem ronca? Incomoda demais. Não deixa dormir. Deixa não. Não tem como também ficar atormentada, não tem condição. Você sabe o que é e o que provoca o ronco? Deve ser fadiga do dia. Acredito que tem a ver com a questão da respiração, o cansaço do dia a dia, né? O ronco é o som produzido pela respiração quando o ar passa com dificuldade nas vias aéreas superiores. Acontece quando a parte de trás da língua encosta muito no céu da boca. Era assim com o seu Francisco. Eu acordava de manhã, meu amigo, era irritado, com sono, cansado. Seu Francisco, o ronco é coisa séria. E ai do senhor se não fosse a sua esposa. A gente foi o médico de coração, fazer uma bateria de exame. E lá, dando resultado, deu tudo normal. Só que a minha esposa, a minha curiosa, e disse: doutor, mas tem um problema. Isso o que é, meu? Se esse homem ronca que eu estou para largar de sair do quarto. Seu Francisco roncava tanto que parava de respirar enquanto dormia. Se não respirava direito, o cérebro não recebia oxigênio. O resultado, a apneia do sono. Eu passava, diz que a média de quase 3 segundos sem respirar, sem oxigenar o cérebro, quer dizer, podia me causar um infarto fulminante ou um aneurisma também que causaria a morte. Só que o que muita gente não sabe, em muitos casos, tanto as causas como as soluções para distúrbios relacionados ao sono, como o ronco e a apneia, podem estar relacionados ao sorriso. Segundo este ortodontista, há casos em que uma má formação na mandíbula causa apinhamento na arcada dentária e estreitamento nas vias aéreas. Tem jeito. O que nós utilizamos para tratar ou minimizar esses problemas que você falou, do ronco e da apneia do sono, é a utilização de aparelhos que são utilizados durante o sono. São aparelhos móveis, são placas chamadas como uma espécie de prótese, que nós mandamos confeccionar em laboratório. O paciente chega, nós moldamos e é confeccionado de acordo com a boca de cada paciente. Então, esse aparelho, ele faz com que haja uma projeção da mandíbula. A mandíbula, ela vai ser colocada mais para frente, e isso faz com que haja uma liberação na passagem do ar. Quem poderia imaginar, né, que uma das opções para tratamento estaria na cadeira do dentista. Bom, doutor Humberto, o senhor vai explicar para a gente, então, que opções de tratamento são possíveis, né? Porque o doutor Humberto também é especialista em sono. E você de casa pode participar, pode mandar mensagens para a gente, pode continuar ligando, 981554422. Mande mensagens para a gente pelo nosso aplicativo e também ligue para o 2107-6648. Bom, boa tarde, doutor Humberto. Seja muito bem-vindo ao Piauí TV, primeira edição. Obrigado, Aline. O ronco, ele pode ir piorando com o passar do tempo? Se a pessoa não descobrir que ronca e não fizer nenhum tratamento, ele pode avançar com o passar do tempo? Sim. O ronco, na verdade, ele pode ser um primeiro sintoma de uma progressão que pode chegar a ser a apneia do sono. Então, nós podemos ter o paciente que é apenas roncador e com a progressão do tempo ele pode sair de um apenas simples roncador para também ter apneia obstrutiva do sono. Então, são duas coisas diferentes, o ronco e a apneia do sono. Na verdade, atualmente a gente considera que é uma progressão. O ronco faz parte de um espectro da apneia obstrutiva do sono. Então, normalmente, eu posso ter um indivíduo, suponhamos um adulto de 20 anos, que ao longo do tempo ele vai ganhando peso e aos 20 ele era apenas roncador. Com o excesso de peso ele pode começar a adquirir a apneia obstrutiva do sono. Mas das duas formas é prejudicial à saúde? Sim. O ronco, a gente considera um ronco
patológico que necessita de tratamento, aquele ronco que ele é frequente pelo menos 4 vezes na semana. Então esse é um parâmetro que a gente utiliza para considerar que esse ronco ele merece investigação. Então, um ronco pelo menos 4 vezes por semana, um ronco alto, além do próprio problema social que pode estar causando para o cônjuge ou para os companheiros de casa, ele também é um ronco que merece investigação. Passar aqui para algumas perguntas. O Jonas está perguntando se depois de beber ele sempre dorme, ele quer saber se isso é... Ou melhor, depois de beber, quando ele dorme, ele sempre ronca, quer saber se isso é normal. Na verdade, o roncar após ingerir bebida alcoólica, ele é um efeito da bebida. Então, o que o álcool faz? O álcool promove um relaxamento maior da musculatura da garganta, porque nós roncamos, porque quando o ar passa na via aérea, na garganta, ele faz a vibração da garganta e isso gera um ronco. Quando existe a ingestão da bebida alcoólica, a musculatura ela fica mais flácida, mais relaxada, então eu posso ter um aumento do ronco, sim. Então, Humberto, eu vou lhe convidar agora para a gente ir ao vivo até o centro de Teresina, porque por lá as pessoas também têm dúvidas. O Alan Garcia estava aí no centro, já conversou com algumas pessoas. Alan, eu nem vou perguntar se você ronca, não, porque deve ser muito ruim assim falar ao vivo que ronca ou não. Se roncar, por favor, procure logo um especialista. Você encontrou gente que ronca por aí, Alan? Boa tarde. Oi, Aline. Mas eu perguntar à minha mulher, né? Depois ela responde pra gente em off, né? Bom, quem está aqui com a gente é o José Ayrton. Ele é professor, é roncador também e tem uma pergunta para fazer para o médico que está aí com você no estúdio. Ayrton, qual é a tua dúvida? Sim, doutor, eu sofro desse mal e gostaria de saber se a alimentação influencia para o agravamento desse tipo de problema e qual é a melhor hora para procurar um especialista. Aí, Aline, a pergunta está feita ao doutor. Pois bem, Ayrton, a questão alimentar ela pode estar associada a uma outra coisa que pode piorar o ronco à noite. Então, se a gente comer próximo do horário de dormir, a gente pode estar facilitando o retorno alimentar para a garganta. Eu posso estar induzindo um refluxo. E o refluxo ele gera um edema na garganta e pode piorar o ronco. Se ele já for um roncador frequente, é interessante que ele faça a avaliação. Deixa eu fazer mais uma pergunta que chegou aqui pra gente. É normal uma criança de 10 anos de idade roncar? É a Iesca Silva, lá do bairro Bom Jesus. Bom, a origem do ronco na criança ele tem uma origem diferente da origem do adulto. Normalmente, a criança ela ronca porque tem um aumento de amígdalas ou de adenoides. Quando existe esse aumento desses tecidos, existe um estreitamento da garganta e pode também gerar o ronco. Outra causa que está ficando cada vez mais comum no nosso meio são as crianças obesas. Então, a criança ela pode ter amígdala e adenoide de tamanho normal, mas pode ser uma criança gordinha. Então, o ronco pode estar relacionado apenas ao excesso de peso. O Juarez do Cristo Rei disse que até acordado ele ronca. Isso prejudica muito a ele. Ele quer saber que tratamento ele pode fazer. Bom, primeiramente, para a gente propor um tratamento para quem é roncador, primeiro ele tem que fazer uma avaliação para a gente poder determinar se ele é apenas um roncador ou se ele também tem a apneia do sono, porque a apneia ela tem níveis diferentes de gravidade. Mas até acordado? Então, às vezes pode ser uma percepção dele. Então ele pode ter acordado uma garganta mais flácida, e quando ele inspira a garganta faz vibração. Pode ser essa percepção dele. Vamos conferir então mais perguntas que a gente gravou aí, as pessoas querendo saber, tirar mais dúvidas sobre ronco? Que solução teria, né? Que poderia amenizar ou resolver de vez, né? É muito incômodo. Pelo menos assim, de imediato, quando a pessoa descobre, o que ela pode fazer assim para solucionar? Bom, primeiramente, o que a gente orienta, primeiro é evitar a ingestão de bebida alcoólica até 4 horas próximo do horário de dormir não é adequado. Outra orientação é evitar ingerir muita alimentação perto do horário de dormir, você pode induzir um refluxo e está facilitando a ocorrência de ronco. Se observar que ocorre mais ronco quando está de barriga para cima, a gente orienta que pelo menos tente mudar a posição para dormir de lado ou de bruços. A pergunta do Tiago, na verdade, do Renascença, ele quer saber se dormir de lado realmente alivia o ronco. Sim, aí depende do grau da doença do paciente, né? Se existe uma forma de ronco que a pessoa ronca apenas quando está de barriga para cima. Então, a forma mais simples e mais barata de tratamento seria virar de lado ou deitar de bruços. O Josimar, do bairro Santa Luz, ele disse que está acima do peso e hoje ele ronca muito. Quer saber se isso é grave, se pode piorar com o passar do tempo ou se é só por conta do peso.
Então, é possível que seja apenas por conta do excesso de peso, mas ele também precisa fazer uma avaliação para avaliar se a via aérea dele tem alguma deformidade de anatomia que seja um facilitador para o ronco. Diante disso, ele deve fazer uma avaliação e a gente tem como exame complementar para poder determinar se o paciente ele tem só ronco ou apneia, ele precisa fazer uma polissonografia, que é um exame que é feito durante a noite, a gente registra o sono do paciente para avaliar se além de ronco ele também está tendo apneia à noite. Vamos voltar lá para o centro da capital, vamos falar com o Alan de novo. O Alan está com mais um roncador, pelo menos uma pessoa que se sente incomodada aí, né, Alan? Incomodadíssima, porque o filho dela ronca demais, é a dona Amparo. Dona Amparo, qual é a dúvida da senhora? Boa tarde. Eu quero saber também se pode provocar outro tipo de doença sobre o ronco. Se o ronco pode provocar outro tipo de doença, né? Uma preocupação que a senhora tem, porque o filho da senhora tem 32 anos, né? É jovem, está roncando demais. Ele ronca muito. É isso? É verdade. Ronca muito? Aí, Aline, então, pergunta ao doutor se o ronco pode provocar outro tipo de doença, principalmente no caso do filho da dona Amparo, que tem apenas 32 anos, jovem, né? Já roncando bastante. Pois bem, o filho da dona Amparo, ele está dentro do perfil da maioria dos pacientes roncadores que nós encontramos. Então, é um homem adulto jovem, entre os 20 e os 40 anos, e se ele for um roncador que também tem apneia do sono, ele pode desenvolver outras doenças, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca, ele tem mais risco para ter predisposição a diabetes, ele pode ser um pré-diabético e depois evoluir para um quadro de diabetes instalado. Ele também pode ter, no caso, o homem é muito mais preocupado com isso, com relação à disfunção erétil. Então, tem homem que só procura atendimento quando ele já está com problema conjugal. Então, paciente jovem de 32 anos, homem, ele merece investigar para prevenir a ocorrência dessas doenças. Vamos a uma pergunta que chegou aqui por telefone, a Carliane Gomes, ela é de Parnaíba, ela diz que dorme em quarto separado do marido porque ele ronca muito. Olha só, já prejudicou até no casamento. Que tipo de tratamento ele pode fazer? Ela diz que quer voltar a dormir com o marido. Quer voltar a dormir com o marido. Então, isso é muito comum. Normalmente é a mulher que leva o companheiro para fazer a investigação. Então, a primeira coisa é ele fazer a avaliação se está tendo esse prejuízo já conjugal. É importante que faça uma polissonografia para investigar o grau desse ronco. Provavelmente ele já deve ter uma apneia que mereça algum grau de tratamento. Doutor Humberto, eu vou te convidar para o senhor ficar aqui um pouquinho com a gente, porque daqui a pouco nós vamos voltar a falar de ronco. O doutor Humberto vai continuar respondendo aí as suas perguntas, pode continuar mandando as suas perguntas. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com o senhor. E daqui a pouco vamos mostrar também que no Mercado Central de Espera. Estamos de volta com o Piauí TV, primeira edição. E neste sábado a gente está falando sobre o ronco, é tema do quadro Piauí TV Responde de hoje. Estou aqui recebendo o Dr. Humberto de Barros, que é otorrino, especialista em sono. A gente está respondendo a muitas perguntas dos telespectadores sobre o ronco, sobre a apneia. A gente vai falar agora ao vivo, vamos voltar a falar ao vivo então com o Alan. Alan, quem está aí com você? É roncador ou é incomodado com alguém que ronca? É o seu Elias Araújo. É roncador, porque segundo ele, todo mundo ronca. Ele tem a pergunta para fazer para o doutor aí que está no estúdio. Seu Elias, qual é a pergunta do senhor? Boa tarde. Boa tarde. Não, porque no meu entendimento todo mundo ronca dormindo, dependendo da posição que estiver dormindo. Então eu queria saber se o meu entendimento está certo ou se o ronco é uma doença. Aí, Aline, e aí, qual é a resposta do doutor para ele? É doença, doutor? Bom, senhor Elias, o ronco, ele, dependendo da frequência, ele pode já ser considerado como doença. Então, a gente considera como parâmetro para buscar tratamento quem ronca pelo menos 4 vezes por semana e que é um ronco alto e frequente. E nem todo mundo ronca. Ah, essa opinião aí não, do então seu Elias não é para todo mundo, né? 20 a 40% dos adultos, eles vão ter algum tipo de ronco. Olha, a Silvia Assunção, do bairro Frei Damião, disse que ronca muito e tem muitas pausas na respiração. Ela já fez até o exame de polissonografia. Esse exame mostrou que ela realmente tem apneia, só que não é um problema grave, é uma apneia leve. Mesmo assim, ela está se incomodando muito. O que ela deve fazer? Bom, então o caso dela não